Igreja do Senhor, atualização ou desvio? Somos Vê na Bíblia, estaremos trazendo para si estudos e curiosidades acerca do cristianismo. Acompanhe, por favor. Começaremos o nosso estudo com este entendimento. Quando é que é templo de Deus? Na Antiga Aliança, o Templo de Jerusalém, que é templo de Deus, reunia os seguintes elementos fundamentais. 1. É estruturado pelo próprio Deus. Ponto 2. Casa para habitação de Deus. E ponto 3. Preparado para culto a Deus. 1 de Crônicas, capítulo 28. Na Nova Aliança, o templo de Deus é o povo de Deus, isto é, Igreja de Deus. Ponto 1. Nascido não na vontade do homem, mas do próprio Deus. João capítulo 1, o verso 12 e 13. Ponto 2. Os salvos, a Igreja é a habitação de Deus. 2 de Coríntios capítulo 6, verso 16. Assim como Efésios capítulo 2, de 19 a 22. Ponto 3. O corpo é preparado para o culto. Romanos capítulo 12, verso 1. Outras similaridades. Um templo para toda Jerusalém e uma igreja para toda a raça humana. Unidade da igreja. Unidade é qualidade do que é único, isto é, oposto à pluralidade. 1 de Coríntios capítulo 12, do verso 21 a 27. Vejamos a escritura. O olho não pode ordenar a mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo, que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros em que nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. 24. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Curiosidades. Sabias que na Grécia Antiga, antes de Cristo, devido à concorrência, os templos usavam a tecnologia para atrair as pessoas? Assim apresentavam espetáculos impressionantes, de modo que parecesse que os deuses favoreciam mais aqueles templos em relação aos outros. E assim, os sacerdotes dos templos pagavam inventores para fazerem dispositivos mágicos para eles. A história se repete. Eclesiastes capítulo 1, verso 9. Veja as denominações à volta, a concorrência desenfreada, as mentiras, os falsos milagres atribuídos a Deus e tantas outras aberrações. A pergunta do dia é: a igreja está se atualizando ou está se desviando? Sabes o que é seita? Seita quer dizer divisão, facção, partido. Veja o que diz a Escritura. Tiago, capítulo 3, verso 13 a 16. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa. Elementos divisionistas. Diferenças teológicas ou ideológicas. Já ouviu alguém dizer assim? Aqui nós cremos assim, outros creem de outra forma. E é possível, na mesma denominação, os membros da mesma ostentarem divergência na crença. Se a verdade é relativa, logo ela não é verdade. Não pode haver 2, 3, 4 ou centenas de variações de uma verdade, e essas variações estarem corretas, pois a verdade é uma e Cristo é uma unidade. Veja 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz a Escritura: Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja também o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 29. Se as supostas verdades nos dividem, então nem todos estamos na verdade, nem todos estamos em Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 13. Diz a Escritura: Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? A pergunta que não quer calar é: acaso Cristo está dividido? Logo, custa acreditar que somos guiados por um só Espírito, que fomos batizados em um só Espírito e que recebemos dons de um só Espírito e ministérios do mesmo Senhor, e se todas as operações vêm do mesmo Deus, e se somos todos um só corpo, que é a Igreja do Messias. 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6, 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 13. Outras modernidades divisionistas. Nos últimos tempos, o povo de Deus está sendo bombardeado por uma pilha de revelações e uma espiritualidade estranha e que os primeiros cristãos não tiveram experiência, produzindo assim outra versão de cristãos. Cristãos esses distantes de uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só corpo, um só espírito, isto é, separados da igreja bíblica. Há ainda uma nova onda de ensino, que chamam de Evangelho, e que esse Evangelho os apóstolos que foram revelados não pregaram. Efésios capítulo 3, verso 5, Colossenses capítulo 1, verso 26. E o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9. Diz a Escritura: Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem o outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei, antes declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Bem, o que seria evangelho? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Diz a Escritura:
Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 4, versão João Ferreira de Almeida, diz que Jesus é a justiça de Deus. Então, se Jesus é a justiça de Deus, então o Evangelho revela Jesus Cristo, o Salvador, tanto do judeu quanto do grego. Mais de 2000 anos depois, vêm os ditos visionários da igreja, os inovadores. Custa crer, mas é isso. Estariam os planos de Cristo obsoletos? Efésios capítulo 5, verso 24 a 27. Diz a Escritura: assim como a igreja está sujeita a Cristo e de igual modo as esposas estejam sujeitas em tudo aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Alguns conceitos que devem ser alterados quando entendermos que Deus habita em nós. 1. Encontro com Deus, seja lugar ou seja tempo, isto é, momento com Deus. Deus habita em nós. Vamos convidar a presença de Deus. Pode substituir com vamos rogar a manifestação de Deus, pois Deus habita em nós. Ponto 3. Homem de Deus. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 11. 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17. Diz a Escritura: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A expressão homem de Deus é para todos os salvos comprometidos com a verdade, e não pessoas específicas em detrimento de outras, conforme era na antiga aliança. Valor acrescentado no homem em que Deus habita. Não precisa mais ser ensinado. 1 de João, capítulo 2, verso 20 a 27. Pois o Espírito de Deus penetra até as profundezas de Deus. O outro valor é: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 de João, capítulo 4, verso 4. E esse é o nosso garante para a vitória. Cuidado! Qualquer atualização que se considera fazer-se na igreja pode ser um desvio da mesma igreja e dos planos do Senhor. Lembrar que os nossos vídeos têm um conteúdo progressivo. Procura ver os vídeos anteriores e fique na paz. Mas não se esqueça de subscrever-se na YouTube ou seguir-nos pelo Facebook, e assim como dar um like e partilhar com os seus amigos e familiares. Deus abençoe.